Olá, pessoal, boa noite. Olá, boa noite. Como está aí no planeta? E aí? Vocês perceberam que eu estou aqui no espaço, né? Tô vendo que tem um extraterrestre lá atrás, ó. Passou de nave lá. Então, passou rapidinho, né? É verdade. Pessoal, então, aqui estamos novamente com o Bauá. Uma boa noite a todos. Hoje é 13 de maio de 2020, feriadão aqui na nossa cidade, e a maioria do pessoal deve estar usufruindo deste feriado, né? Bom, dando sequência ao nosso bate-papo, são tantos os assuntos importantes, fundamentais, que gera até uma certa ansiedade, porque como a gente vive naquele contínuo do tempo, sempre dá aquela sensação de que não teremos tempo para terminar, e a gente quer acelerar. Mas vamos tocando o barco devagar, né? Nós comentamos nesses dias todos aí sobre a consciência, que é um termo que significa, né, conhecimento, percepção, honestidade, que também pode revelar a noção dos estímulos à volta de um indivíduo que confirmam a sua existência. É interessante, então, que por esse motivo se costuma dizer que uma pessoa desmaiada ou em coma está inconsciente. Então, nós colocamos que consciência é a nossa capacidade de atenção, é a capacidade de perceber a relação entre si e um ambiente, e o ambiente. Mas existem situações em que a consciência parece estar mergulhada numa onda de imagens. Então, hoje a gente vai falar de 3 desses estados estranhos, né, diferentes. O primeiro deles é o devaneio. Por devaneio, a gente vai entender aqui o fato de deixar caminhar a vida interior no seu curso espontâneo, numa semi-inconsciência do mundo exterior circundante e no relaxamento das funções de controle e de inibição. Vários estudiosos, vários pesquisadores, ao falar sobre esse devaneio, costumam dividi-lo em 2 partes. Então, coloca-se que existe um devaneio passivo, que deixaria caminhar a vida interior à deriva e produziria uma espécie de desagregação da consciência. E a outra forma que eles colocam é o devaneio ativo, cuja característica seria de construir um mundo imaginário, seja por gosto de ficção, que acontece muito com as crianças, né? Não que a gente também não usa, né? Mas seja por necessidade de escapar do real. É o caso daqueles sonhadores despertos. Então, principalmente quando você é mais jovem, a gente tem uma facilidade maior em viajar assim, né? Você começa a imaginar como é que você queria que as coisas ocorressem. Então, você realmente cria ali uma imaginação do que poderia estar ocorrendo entre você e uma outra pessoa, várias pessoas, e por aí vai, né? Então, é uma coisa assim bastante interessante. Agora, essas 2 colocações, nós vamos fazer uma crítica, porque essa distinção, ela define mais as direções do que os estados. Então, é muito interessante perceber isso. Não existe um devaneio completamente passivo, pois, do contrário, ele se confundiria com o sono. Quanto ao devaneio ativo, ele se reduz a atos da imaginação criadora, ou atinge certamente os confins da demência, né? Em que a função do real é abolida. Agora é para vocês rirem, tá? Por favor. Então, se alguém falar para vocês, você está divagando ativamente, equivale a dizer que vocês estão dementes. Tá bom? Nossa, eu queria um sorriso de vocês. O devaneio, então, é um estado intermediário difícil de classificar. Ele é semelhante a um sonho dirigido e vigiado. O segundo estado que a gente vai falar já é sobre o sono. O sono a gente divide ele também em 3 etapas
para compreender melhor. Psicologicamente, o estado de sono ele pode ser caracterizado por um estado de desorganização das funções psíquicas, especialmente das faculdades de atenção. Então, isso para nós é muito interessante avaliar, porque nós precisamos futuramente ter atenção até quando estamos em sono profundo, né? Existe umas hipóteses, umas possibilidades, uns estudos em cima disso, né? Então, não só da atenção, mas também da vontade e de crítica, no qual, então, a consciência de si é extremamente ensurdecida e fraca e parece mesmo que se perde inteiramente no sono profundo. O seu eu, né, viaja. Dormimos na medida exata em que nos desinteressamos do real. Podem ver que muitas pessoas, às vezes, trancam as suas casas, deitam, cobrem a cabeça, né, e dormem. Então, realmente, há um desinteresse aí do real. O segundo campo que a gente vai fazer uma análise é no campo fisiológico. No campo fisiológico, fisiologicamente falando, né, o sono se caracteriza pela reversão das funções vegetativas, ou seja, por um abaixamento da excitabilidade, pela supressão de inervação voluntária, relaxamento da respiração e da circulação. Então, você baixa sua frequência cardíaca, né? Tudo ali sofre uma alteração. E biologicamente, o sono aqui se apresenta como repouso do cérebro, não no sentido que se durma pelo efeito de uma intoxicação dos centros cerebrais, mas sim para não sermos intoxicados. Então, é muito importante fazer essa distinção. E num terceiro momento, um terceiro estado ali, nós temos o sonho. O sonho, existem duas teorias mais conhecidas para explicar o sonho, né? É a teoria somatogênica. Como é que ela explica o sonho? Pelas impressões que sobrevêm a quem está dormindo, sob forma de excitações sensoriais ou de sensações internas. A outra teoria que fala a respeito chama-se teoria associacionista. Ela já explica pela combinação das excitações sensoriais do sono com os materiais da vigília. Essa combinação resultaria na ação das leis clássicas de associação. Tá? Só que essas duas teorias, elas também são insuficientes. A gente vai fazer uma crítica. Se as excitações sensoriais fossem a causa específica do sonho, haveria uma relação constante entre a excitação física e seu efeito, o que não é o caso. A campainha, por exemplo, do despertador, ela provoca, às vezes, o sonho com o sino de igreja, às vezes de uma pilha de pratos que caiu, está quebrando, de um chamado telefônico, e por aí vai. Para vocês terem uma ideia, a gente tinha em casa aulas de dança do ventre, e na roupa da dança do ventre, as pessoas costumam colocar alguns adereços, né, na parte inferior. E eu me lembro de um dia eu atrasado do serviço, o celular lá despertando, tocando, e eu estou ali sonhando com uma pessoa ali dançando e chacoalhando aqueles adereços. Então, de outra parte, a teoria associativa não consegue levar em conta que o sonho tem um sentido. Tá? Então, resumindo, se nós fôssemos levar em consideração a primeira, você teria sempre aquele tipo de sonho, mas nós sempre conseguimos criar uma situação um pouco diferente. Tá? Entramos aí, então, no simbolismo onírico. A consciência onírica, ela se caracteriza por aquilo que a gente chama de função simbólica. Os materiais do sonho são todos tomados pela experiência da vigília e das impressões internas e externas que influem em quem dorme, mas não entram no sonho a não ser como símbolos ou ficções. É impressionante, você pega assim, uma casca dessas coisas apenas, né? Pela dupla eliminação do sujeito, a sua consciência refletida, e do objeto, do mundo da percepção. Tudo que se passa de real, impressões, mal-estares,
inquietações, lembranças, desejos, né? No sonho não pode ter segmento a não ser sobre as espécies da imagem e da ficção. Um exemplo clássico aí é o seguinte: eu, às vezes, sonhava que estava, tipo, de pendurado no alto de um prédio gigantesco, quase caindo. Aí eu acordava, o braço estava todinho adormecido, todinho dolorido. Então me perguntava, será que o meu braço adormeceu? E aí eu joguei nessa forma de símbolos, né? Ou será que sonhando aquilo eu contraí o braço a um tal ponto em que gerou esse problema? Tá? É importante para a gente, porque no nosso treinamento a gente vai trabalhar bastante o sonho, como a gente comentou ontem, é algo que nós devemos dar atenção. Tem ainda o sonho como ficção. Para compreender o sonho aqui, nós vamos partir do estado de fascinação, de envolvimento, né? Que provoca a leitura de um livro, aquele livro maravilhoso que você está lendo, aquele filme, aquele seriado, romance, sei lá, né? Você lê, aquilo está tão legal, você crê naquilo que lê, entra na ação, se envolve pela história. Apesar de que aquilo não possa existir para a sua consciência refletida e crítica, você vai depois fantasiar em torno disso, né? É assim no sonho. A consciência onírica, então, é uma consciência que se deixa envolver por seu próprio jogo. É ela que faz a história fascinante e que a vê ao mesmo tempo desenvolver-se. Assim, o sonho tem um sentido. Sempre tem, mesmo que pareça incoerente. É uma história realmente vivida que obedece à lógica da ficção, na qual o ilógico entra como elemento e, como tal, ele tem a sua coerência própria. Irredutível à coerência da vigília, é claro. Mas nesse raciocínio é aquilo. Alguém tem um quarto, eu já ouvi isso de vocês, alguém tem um quarto completamente desorganizado, perfeitamente desorganizado. Então, supõe-se que há uma ordem por detrás daquela bagunça, para ela estar tão desorganizada, tão perfeitinha, né? É mais ou menos por aí. E para encerrar essa parte, para vocês dormirem tranquilos hoje, vamos falar da finalidade do sonho. O sonho parece ter por fim proteger o sono, fazendo passar ao regime da ficção, com o que ele tem de encantatório, a massa das impressões e lembranças que, se ocorresse no estado de vigília, com a sua realidade própria, seria um obstáculo ao sono e ao repouso necessário e fundamental para a nossa sanidade. Então, nós acabamos falando de sonho, de sono, de devaneio, aliados à nossa saúde mental. Tá? Para defendermos nossa saúde mental, é interessante que a gente consiga realmente repousar, descansar, recuperar energias, né? Passando por essas etapas. Às vezes você levanta mais cansado do que deitou, né? E com relação ao sonho, é muito interessante. É até gostoso quando você sonha, que está sonhando, que sonha. Talvez já tenha acontecido com vocês, né? Mas depois podemos fazer aí um bate-papo somente sobre os sonhos de vocês. Aqueles sonhos encantatórios, aqueles sonhos que ultrapassam o normal do cotidiano, né? E a gente vai falar depois sobre a imaginação. No caso, nós temos que ter uma imaginação fértil, podemos sonhar, já é um sonho criativo, né? A gente vai fazer umas distinções depois para mergulhar mais nesse assunto. Porque se você não tiver uma certa fantasia, uma certa imaginação, e não sonhar em conseguir fazer algumas coisas, isso não vai ser realidade, não vai se tornar realidade. Adriano, e aí, Adriano? Fala alguma coisa a respeito. Como é que foi? Deu para acompanhar tudinho? Tranquilo? Legal. Eu queria fazer uma pergunta. O sonho, às vezes a gente sonha assim com coisas nada a ver, né? Sim. A gente não consegue controlar o sonho. Por que que acontece isso? É justamente por isso. Dizem que uma das formas de você ter certeza se está sonhando ou não é você poder administrá-lo, né? Porque o sonho acordado a gente consegue administrar, como agora.
Mas o sonho, quando você está quase em coma, é muito difícil de você administrar. Então, existe o sonho dirigido, é aquele no qual você conscientemente muda as trajetórias do teu sonho. Entende? É uma coisa muito legal. Então, aqui no ponto em que nós estamos, vai acontecer, como hoje, um bate-papo um pouquinho menor, mas a gente vai aprofundar um pouco mais. E como a gente está indo, né, nadando e cada vez mais lá para o meio do mar, vai acontecer da gente ter que realmente dar atenção a alguns conceitos em maior profundidade. Tá? Me dá um desconto aí, vamos trabalhando em cima disso. Mas nós vamos depois bater papo sobre esse sonho dirigido, né? E esse perder, isso aí é normal, você realmente não administra, até que é uma forma de você relaxar e deixar alguma parte do seu eu conduzir para algum lugar, né? A gente vai falar mais sobre isso, é um assunto que dá pano para manga, né? Elis, tudo bem, Elis? Ai, tudo bem, Então, tudo tá bom. tranquilo. Então, o que você tem a colocar para nós? Nada não? Tranquilo? De sonho eu já sonhei várias vezes, que no sonho eu sabia que estava sonhando. Muito interessante Né? isso. Né? Aí eu fazia tudo que eu tinha vontade, só que chegava num certo ponto que começava a apagar aquele da minha mente. Aí eu tentava continuar sonhando, mas aí parece que eu acordava. Às vezes a gente acorda e consegue voltar no mesmo sonho, né? Às vezes isso de novo, de novo, de novo. É muito interessante. Depois você vai dar umas dicas para o Adriano sobre o domínio dos sonhos. A gente vai trabalhar isso, né? Alex? Aí, ouvindo e aprendendo. O senhor tocou num assunto interessante. Esse negócio de dormir, voltar para o sonho, acordar, voltar para ele de novo. Principalmente quando o sonho é muito bom, tá divertido, tá interessante. A gente quer logo voltar para ele, né? É bom demais, né? Quando a gente conseguir isso assim direto e reto, a gente tem até que se preocupar, né? Se a gente está com uma sanidade mental adequada. Mas deveria ser, né? Uma demência que me faça feliz constantemente seria ótimo. Né? É uma loucura. De louco, todo mundo tem um pouco, né? Então vamos lá. Então, dizem que o hospício é um local onde se prende algumas pessoas para se criar a ilusão de que os que estão fora são normais, né? É bem Positivo. É muito interessante, o assunto é amplo. E aí, Marcelo? Acho que tem uma curiosidade sobre o que acontece quando às vezes a gente está tendo um pesadelo, por exemplo, aí vem aquele desespero, aí você vai dar um grito no sonho e de repente você acorda gritando. O que acontece nessa transição, né, do sono para a vigília, para o que está no sonho de repente passa e reflete, né, numa reação nossa no mundo real, né? Eu tenho curiosidade sobre isso. Então, uma coisa que a gente pode adiantar rapidinho, por causa do nosso tempo agora, é o seguinte: quando uma pessoa passa por um trauma bastante forte, né, algo muito traumático realmente, ela tem uma tendência a apagar, né? É como se fosse um dormir, é como se ela saísse da realidade e partisse para o mundo dos sonhos, e ela cancela aquilo, né? É uma forma de defesa. Então, eu acredito que, como você citou, o sonho, quando ele é negativo, ele é um pesadelo, ele também te machuca, ele te traumatiza. E acha que a forma de defesa que o organismo tem lá é te jogar para o lado de cá, para o lado consciente, né? Essa é uma explicação reduzida, rapidinha, né? Mas é para a gente já não deixar isso em branco por muito tempo. Vai ter algum pesadelo essa noite, eu domino ele. Não, beleza. Tomara que não, né? Tomara que não vamos torcer. Claro. Então, existem uma série de fatores aí também que nos induzem aos pesadelos, né? Uma alimentação mais pesada, uma digestão mais difícil, uma dificuldade respiratória e uma série de fatores aí que vários de vocês possivelmente estão querendo colocar, né? Isabela? Eu tenho uma curiosidade quanto aos sonos intuitivos, que você tem uma intuição sobre uma coisa e quando você acorda e vai procurar sobre aquilo, é aquilo que você precisava saber, ou então... acho que citar um exemplo ia tomar muito tempo. Mas o que você tem a dizer sobre os sonhos intuitivos? Então, ontem, por exemplo, nós falamos um pouco sobre intuição
E nós falamos que o sonho é uma comunicação, uma possibilidade de comunicação entre o meu ser consciente e o meu inconsciente, né? Onde ele me mostra algumas coisas que eu não estava percebendo antes, né? É uma das coisas que a gente deve colocar aí. Agora, como eu falei logo no início, nós temos aqui uma ansiedade gerada pelo fator tempo. Nós vamos depois discutir um pouco sobre o tempo, em suas nuances, mas talvez isso aí leve quase uma semana. E no final a gente vai falar sobre intuição novamente, para chegar a esse ponto aí entre o sonho, o sono, o tempo, essas percepções todas, essas sensações todas, né? Nosso estado de atenção, de reflexão, e um retorno à intuição num nível um pouco mais profundo. Como eu disse, a nossa ideia é estudarmos energias mais complexas, né, mais superiores, e para isso essas noções são fundamentais. Então a gente vai voltar a tocar nesse assunto e aprofundar um bocado mais. Mas a priori é bem isso mesmo, né? O teu corpo já começa a manifestar, uma vez que você tem uma certa sensibilidade, o teu inconsciente começa a manifestar para você uma série de coisas, e você só vai lá constatá-la depois, né? Confirmar aquelas coisas. É algo muito interessante. E de um modo assim bem primário, poderíamos dizer que nós raciocinamos quase sem perceber sobre aquilo e tivemos a conclusão adequada. Só que isso exige um certo tempo, como eu disse. E no caso da intuição, você já tem a conclusão direta. Nós falamos ontem sobre a mimese, e o oposto da mimese não é necessariamente a intuição, é a epifania. Nós temos a mimese, uma catarse e a epifania. A epifania é aquela sensação assim, poxa, achei a peça que faltava, entendi, concluí, exatamente isso. Mas não é essa conclusão racional, lógica, é a sensação do prazer que ocorre aí. É quando nós treinamos, por exemplo, e conseguimos um estado de epifania, nós temos um prazer assim indescritível. É isso que a gente coloca na modalidade, não como atividade esportiva, mas como arte. É necessário que haja este prazer. Tá bom? Obrigada. Pessoal, novamente, como sempre, muito feliz em tê-los aqui comigo. Como hoje é feriado aqui, achei que não teríamos colo, né? Mas tivemos, e vocês aí afoitos de participar como eu. Então, fico muito feliz. O Yasumi Nasai. Yasumi Nasai. Matashita. Matashita. Com vida longa e sadia, né? Muita saúde, né? Vocês estão ficando bons nisso agora. Está melhorando.